Olá, pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Psicoterapia Holística 360 graus. Tá todo mundo me ouvindo bem? É minha primeira live, então se eu der algumas falhas aqui, vocês vão me falando, por gentileza, que eu vou corrigindo aqui, tá? Todo mundo ouvindo? Não estou tendo retorno aqui. Só estou aguardando para ver se tem alguém me responde. Sim, está ouvindo, ok. Então, vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Célia Franz, eu sou psicoterapeuta holística, também sou terapeuta de biorressonância, de microscopia de campos claros, sou iridologista, ortomolecular, também homeopata, entre outros, né? Dá para, lá na grade da Uniabrat, tem meu currículo lá, tem um pouquinho mais de informações. Então, resumindo, sou naturopata, né? Então, essa é a primeira aula do curso de Psicoterapia 360 Graus, que eu estou começando hoje, lançando hoje através da Uniabrat, pela plataforma da Abrat, onde eu já ministro esses outros cursos, por exemplo, terapeuta em Enneagrama, regressão, terapia de vidas passadas, hipnose clínica, reprogramação mental 360 graus, 13 sessões, entre outros. Aí vocês conseguem dar uma olhada lá na Abrat para ter mais informações a respeito. Hoje eu não vou apresentar o curso como eu tenho feito ultimamente, porque esse curso ele é bastante extenso, né? Tem várias matérias, então eu achei melhor começar já pela primeira aula, tá? Nessa primeira aula, que é a aula introdutória, eu vou dar uma pincelada nos fundamentos teóricos, tá? Vou falar um pouquinho, dar uma pincelada mesmo sobre os teóricos, para vocês terem uma ideia de como nós vamos iniciar esse curso. Então, se alguém tiver interesse em saber mais, é só entrar lá na grade na Uniabrat. Lá tem a grade, todas as matérias. Qualquer dúvida é só mandar um e-mail, entrar em contato e logo tudo é resolvido. Tá? A única novidade que tem nesse curso é que no módulo 7 tem 7 matérias, das quais você vai escolher 3 na hora de fazer a matrícula. Por que, que nós fizemos assim? Porque muitas vezes o aluno ele já tem as outras matérias, ele já cursou, então para ele não é interessante, ele prefere optar por outras que ele não cursou ainda, né? Para ele ficar com mais informações. Então, nós fizemos dessa forma, até atendendo, né, aos pedidos dos alunos. Outra informação, as 10 primeiras vagas, para quem se matricular, com valor promocional, tá? Eu não sei como que está hoje, mas acredito que ainda deva ter umas 5 vagas, tá? 5 ou 6 vagas. E hoje, para quem compartilhar, quem participar bastante, quem movimentar bastante aqui, estará concorrendo a uma bolsa integral 100% gratuita, tá? Então, vamos agitar aí, gente. Eu vou falar um pouquinho da minha
trajetória, até para vocês me conhecerem um pouco. Vou falar bem rapidamente, tá? Bem superficialmente também. Bom, começou assim, lá pelos 18, 20 anos, eu comecei a frequentar a faculdade de psicologia, mas eu não era matriculada, porque na época eu não tinha condições financeiras para me matricular. Então eu entrei ali como clandestina. E naquela época não era necessário. Você poderia assistir às aulas sem fazer a matrícula, porque não tinha esse controle que tem hoje, né, de catraca eletrônica, carteirinha. A carteirinha era impressa, né, manual. Então a gente podia, qualquer um podia entrar nas salas de aula, quem é de 30, 35 anos atrás, que foi essa época que eu fiz a psicologia, sabe disso. A gente podia entrar, assistir às aulas normalmente, só não assinava, né, a lista de presença, porque os próprios professores sabiam que a gente era clandestino ali, né? Muitas pessoas não podiam pagar e faziam isso. Só no finalzinho, ali, depois do quarto ano, e já não dá para frequentar tudo mais, né? Não dava na época, porque aí já era laboratório, estágio e tal. Mas assim, o aprendizado foi bem legal, me ajudou muito. Então, chegando nessa fase, não fui certificada, né, diplomada, claro, mas eu continuei estudando toda essa parte da psique humana, que é uma parte muito apaixonante, né, extremamente apaixonante, e para mim, pelo menos. Então, eu continuei estudando, lendo muito, comecei a fazer vários outros cursos, cursos livres, enfim, mas a vida me levou para um outro caminho, que foi fui trabalhar na área de projetos e planejamento de mecânica. Olha só que diferença. Sempre estudando, continuando estudando sobre a psique humana. E nessa caminhada fui fazendo vários cursos, fui aprendendo mais, fui conhecendo e comecei a fazer atendimentos paralelos com o meu trabalho na empresa, né? Aí já tinha filhos pequenos e tudo mais, e não tinha como entrar na faculdade de psicologia mais. Então eu fiz muitos cursos nesses anos todos, muitos. E em um dado momento, assim, eu percebi que eu estava cheia de conhecimento de tudo quanto é área, né, relativos à área, mas com visões diferentes, e eu não sabia muito como juntar tudo isso, né, como trabalhar, como utilizar tudo isso. Até que mais ou menos uns 12, 15 ou 12 anos atrás, eu comecei a direcionar somente para a psicoterapia. Então, eu comecei a fazer os cursos de psicoterapia mesmo, e os atendimentos paralelos foram crescendo, crescendo, até que chegou um momento que deu para eu deixar de trabalhar na indústria e ter o meu próprio espaço terapêutico e começar a trabalhar e me dedicar integralmente à psicoterapia e a terapias holísticas. E foi maravilhoso. Foi aí que começou a minha realização profissional. Então, todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos todos, né, para nós, né, para nossa área, faz muita diferença também, porque a gente não fica com um conhecimento engessado, a gente consegue realmente ter vários olhares, né? Então, isso foi muito importante para mim, profissionalmente falando. Então, o que que eu entendi com todo esse conhecimento nesse tempo todo, nesses 35 anos, desses cursos todos que eu fui fazendo, que para eu ter resultados efetivos, desculpa, para eu ter resultados efetivos e excelentes da maneira que eu queria, eu precisava realmente conhecer profundamente a mente humana. Quem é da nossa área sabe disso, que não tem outra forma de você alcançar o cerne da questão do cliente, sem conhecer profundamente a mente humana. Então, agora já me apresentei,
Desculpe. Já me apresentei, você já conhece um pouquinho da minha trajetória, da maneira como eu penso, como eu trabalho. Então, vamos começar a aula na prática, tá? Nós vamos iniciar aqui, gente. Lembrando, tá, que as 10 primeiras vagas estão com valor promocional. E hoje também vai ser sorteada a bolsa integral para quem ficar até o final, é claro. Não vai demorar tanto, porque eu pretendo ficar no máximo 40 minutos aqui, tá? Dá para a gente conversar bastante em 40 minutos. Então, quem compartilhar bastante, quem participar, tem mais possibilidade de ser sorteado no final, né? O sorteador é eletrônico. Deixa eu dar uma lida aqui nas perguntas. Já é meu aluno, Cláudio Mota. Por enquanto, ainda não tem nenhuma pergunta assim, para eu responder. Legal, todo mundo movimentando bastante aqui. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar com o aprendizado com a base teórica mesmo, tá? Porque é ela que vai conduzir os procedimentos do psicoterapeuta. E esses procedimentos podem ser fundamentados e devem, né, na psicanálise de Freud, na terapia corporal de Reich, na teoria de Lacan, de Carl Rogers, mas o norteador da nossa terapia aqui vai ser predominantemente a psicologia analítica de Jung. Por que Jung? Porque Jung foi o que teve a visão holística do ser humano, né? Ele tem uma psicanálise mais atualizada, né? Uma psicoterapia um pouco mais atualizada. E ele considerou o ser como um todo. Ele considerou os símbolos, as metáforas pessoais, as energias que movem as pessoas ao universo, entre outras que a gente vê ao longo, né, dos módulos. E principalmente no módulo específico de Jung, tá? Que o segundo módulo desse curso é específico de Jung. Então, ele teve uma visão mais ampliada e mais profunda sobre as questões das pessoas, sobre os desequilíbrios das pessoas. O que é uma visão holística? Eu disse que Jung teve uma visão mais holística, né? O que é uma visão holística? Ela é tão somente a de que uma doença ou desequilíbrio ou sintoma, ou seja lá o nome que se dê, tem uma dimensão energética antes de tudo. Ou seja, observar o ser humano no seu aspecto global, onde interagem os processos mentais e emocionais. Lembrando que a física quântica ensina para gente que pensamento, sentimento, emoção, tudo isso é energia e gera energia. Então, sendo assim, nós vamos buscar compreender a relação entre mente, emoção e os desequilíbrios dos nossos clientes e nossos também, né? Uma vez que o desequilíbrio energético gera a psicossomática. O que é psicossomática? São as emoções que são somatizadas no organismo. As emoções geram desequilíbrios mentais e físicos. Então, a visão holística, ela vai olhar o cliente como um todo, né? Vocês estão vendo aqui no centro está o cliente, eu coloquei aqui esse homem vitruviano para exemplificar bem. Então, quando a gente tem um desequilíbrio, nosso cliente tem um desequilíbrio, nós não podemos olhar o sintoma e tratar o sintoma. A visão holística, ela vai olhar como é que esse cliente está emocionalmente, como ele está energeticamente, espiritualmente, como é o ambiente que ele está inserido, ambiente de trabalho, o ambiente da escola, a família, o ambiente familiar. Qual é a cultura desse nosso cliente? De que cultura ele veio, como que ele entende as coisas, como ele pensa, entre outros, né? Muitos outras visões que a gente vai acabar compreendendo e tendo que analisar para ter uma visão holística a respeito do desequilíbrio do nosso cliente.
Tudo bem aí, gente? São todos os campos. Isso mesmo, Thaís. Exatamente. Então, lembrando, gente, vamos compartilhando aí, né, movimentando para vocês terem mais possibilidade de serem sorteados para a Bolsa Integral. Então, vamos começar agora na introdução, né? Atualmente, muito se fala em psicologia, psiquiatria, psicoterapia, psicanálise e psicoterapia holística também. Mas muitas vezes pode acontecer de nós estarmos fazendo uma interpretação equivocada desses termos e dos conteúdos desses termos, né? Hoje no Brasil, somente a psicologia é reconhecida pelo MEC, sendo que a psiquiatria é uma especialização médica, enquanto que psicanálise e psicoterapia são cursos livres. Tem uma dúvida, gente, que é muito recorrente entre as pessoas que se atraem pela psicoterapia ou psicanálise. Será que ela é regulamentada? Será que só os psicólogos podem atuar com a psicoterapia? Não, não, não são só os psicólogos. A psicoterapia é regulamentada pelo Conselho Federal de Psicologia, que é nesse site aqui, nesse endereço, e lá vocês vão encontrar no item 2, especificando a psicoterapia, fazendo essa pergunta: a psicoterapia é atividade privativa de psicólogos? A resposta: não. O Conselho Federal de Psicologia regulamenta a atuação do psicólogo na psicoterapia, conforme a resolução tal. Entretanto, de acordo com a legislação brasileira, a psicoterapia não é atividade privativa de psicólogos, podendo ser praticada por outros profissionais, desde que não utilizem o título de psicólogo. Porque nós, psicoterapeutas, ou psicoterapeutas holísticos, ou psicanalistas, não somos psicólogos, a menos que a pessoa tenha feito a faculdade de psicologia, óbvio. Né? Essa lei está vigente hoje, em 18 de dezembro de 2018. Tá? De vez em quando eu estou dando uma olhada aqui nas perguntas, viu, gente? O emocional, João Paulo Avelar. Percebo que o emocional é uma das coisas que mais causa desequilíbrio. Verdade. Cada vez mais, né? Essa vida doida que a gente tem atualmente. Visão holística, ver o humano em todos os aspectos. Isso. Bacana. Sim, Marcelo, tem essa resolução, sim. Tá? Somos psicoterapeutas, isso. Verdade. Em conjunto, uma vida virtual, acredito que se soma mais na vida virtual do que a vida realística. Isso. O próprio conselho. Isso. No próprio site do conselho. Então, gente, se vocês forem lá na CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, vocês vão ver também, tá? Que é do Ministério do Trabalho. Vocês vão colocar lá psicoterapeuta e vocês vão encontrar lá, conforme eu coloquei aqui para vocês, tá? Que é um sinônimo. Quando vocês abrem aqui, abrem psicoterapeuta, vocês vão encontrar lá psicanalista, tá bom? Então nós estamos trabalhando regulamentados, tá tudo em ordem. Podemos trabalhar em paz. Então o psicoterapeuta, ele pode perfeitamente fazer esse curso de formação, estando trabalhando legalmente, pegando o certificado, faz a carteirinha, vai lá na prefeitura, faz o cadastro direitinho, a prefeitura tem essa classificação aqui, vai puxar o CBO, do Ministério do Trabalho,
e vai encontrar lá essa classificação psicoterapeuta ou psicanalista, vai dar na mesma, né? E vocês fazem os seus cadastros, recolhem os impostos e trabalham tranquilamente, legalizados, sem precisar ter medo e nem aborrecimento nenhum. Vamos falar agora de psicologia, que são aqueles termos que nós falamos lá atrás, né? A psicologia, ela é uma ciência que se propõe ao estudo do comportamento humano e dos processos psíquicos. Para isso, ela estuda as vias de sua evolução dos processos psíquicos, os mecanismos que lhe servem de base e descreve as mudanças que ocorrem nessa atividade nos estados patológicos. Isso é a psicologia. Aqui tem a letra grega, psi, a 23ª letra do alfabeto grego, e tem como símbolo esse tridente, que também é o símbolo da psicologia. Então, psique, sem o O, é o termo usado para designar alma, espírito, princípio de vida. Se fosse uma análise morfológica, simplesmente, a psicologia seria o estudo da alma, o estudo do espírito. Como ciência, a psicologia estuda o comportamento humano que sofre influência das emoções, alma, espírito, e da razão, mente. Então, a maior função do psicólogo é auxiliar a busca desse equilíbrio para o seu paciente. O equilíbrio entre a razão e a emoção, para que o seu paciente, no caso do psicólogo, consiga tomar atitudes adequadas para ele, que resultem no bem-estar, na serenidade, na paz, na tranquilidade, para que ele tenha uma vida mais tranquila. Esse é um trabalho, o trabalho do psicólogo. Então, para esse trabalho, o psicólogo utiliza da psicoterapia, que é a técnica de tratamento básico, onde as palavras, o corpo, os sons, entre outros, são instrumentos de apoio, e outras técnicas também que alguns psicólogos usam. A psicoterapia ela pode utilizar muitas técnicas que envolvem o tratamento para melhorar o seu paciente, que vai desde as psicoterapias de apoio, né, em que utiliza técnicas sugestivas, persuasivas, relaxantes, até as técnicas mais profundas, que são catárticas, né, a liberação de emoções. Catarse é a liberação de emoções, como, por exemplo, né, a psicanálise e o psicodrama. Então, aqui a gente definiu um pouquinho, né, uma pinceladinha sobre o psicólogo. Vamos falar um pouquinho agora de psicoterapia. A psicoterapia, ela pode ser definida como tratamento dos problemas e dos transtornos psicossomáticos e psíquicos do indivíduo por meios psicológicos, né? O tratamento dos problemas e dos transtornos por meios psicológicos. E é um conjunto de procedimentos de tratamento agudo, tá? Então, como a gente falou ali atrás, né? A psicologia ela começa a fazer a análise, as comparações, e a psicoterapia já entra com o tratamento mais agudo. Pode ser direto ou indireto, sobre os estados mórbidos do psicossomático e do psiquismo, segundo um processo psicológico, tá? Segundo um processo psicológico. Então, é uma análise bem mais profunda, né? Se trata de uma terapia breve, porque os resultados são bem mais rápidos. Tudo bem? Deixa eu dar uma lidinha aqui nos comentários, ver se tem alguma pergunta. Lembrando, gente, vão compartilhando aí as 10 primeiras vagas, que já devem ser umas 5, agora eu acredito. Estão com um bom desconto e tem uma bolsa integral também, tá? Para quem compartilhar bastante aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se tem alguma pergunta bem legal para eu respondendo aqui. Sim, João Paulo, esse curso habilita você a trabalhar como psicoterapeuta. Psicoterapeuta não precisa ter formação acadêmica superior. Já mostrei ali atrás, tá? Que é um curso livre.
você pode trabalhar legalizada direitinho. Vamos ler mais um pouquinho aqui. Cláudia Mota, com relação ao CBO. Cláudio, sim, as informações estão no site da Abrat. Vamos seguindo. Psicoterapia holística. Essa é a nossa. A psicoterapia holística é um recurso ilimitado para lidar amplamente com as dificuldades da existência humana em todas as formas, né? Então, abriu muito mais o leque aí. A gente pode trabalhar de todas as formas. É ilimitado. Também é um espaço favorável ao crescimento pessoal também. Dá para trabalhar perfeitamente o desenvolvimento, né? Como o psicólogo trabalha com desenvolvimento. A psicoterapia também, ela não necessariamente precisa ser a terapia breve. Um bom psicoterapeuta, ele sabe trabalhar das duas formas, tanto com a terapia breve como com o desenvolvimento pessoal, tá? Então, é um lugar e um tempo e um modo privilegiado de criar intimidade consigo mesmo, né? De se autoconhecer profundamente, estabelecer diálogos construtivos, abrir novos canais de comunicação, transformar padrões antigos e rígidos de funcionamento que não estão trazendo satisfação. Então, todos nós temos atitudes, pensamentos que a gente gostaria de não ter, que fosse diferente, gostaria de poder melhorar, mas sozinho a gente não consegue, né, gente? Nem o próprio psicoterapeuta, por mais que ele conheça da sua técnica, da sua área, ele não consegue se trabalhar sozinho, né? Ele precisa da visão de um outro psicoterapeuta que esteja fora para fazer a compreensão. Então, a gente sempre tem alguma coisa para trabalhar. E a psicoterapia também, ela utiliza de técnicas transpessoais. Aqui que está a diferença, tá? Da psicanálise tradicional, da psicoterapia tradicional para a psicoterapia holística, tá? São técnicas transpessoais, porque vão além do pessoal. Trata também o campo energético. A gente sabe que a psicoterapia tradicional está cada vez mais aderindo ao campo holístico. Basta a gente ver as reportagens aí do SUS, né? Já está tendo terapias florais, tratamento com reiki, constelação familiar. Não só no SUS, né? Constelação familiar está em todas as profissões agora. Florais, aromaterapia, entre outras, tantas outras técnicas, né? Tem muitas técnicas, acho que são 25 no SUS, 25 técnicas. E essas técnicas, elas são energéticas, ou seja, são transpessoais. Então, esse é o nosso campo aqui, olha. A psicoterapia holística é um campo ilimitado para nós. Então, para a gente entender a psicanálise, a gente tem que começar compreendendo um pouquinho sobre Freud. Como eu disse aqui, eu vou dar pinceladas, tá? No fundamento teórico, vou dar pinceladas sobre as teorias desse pessoal todo aqui, principalmente de Freud, que é o responsável por esse trabalho maravilhoso que é a psicoterapia holística, né? Porque sem ele, talvez a gente não tivesse chegado até aqui, pelo menos dessa forma que está construída a nossa história, né? Então, aqui é uma pincelada mesmo, porque nos módulos, nas aulas, a gente vai aprofundar bastante, tá? A psicanálise é um método terapêutico que foi criado por Sigmund Freud, que era um médico neurologista. E a psicanálise consiste fundamentalmente na interpretação de conteúdos inconscientes das palavras do nosso cliente, ações e produções imaginárias. Freud foi o grande precursor da psicologia, né? Como médico, ele descobriu que ele poderia tratar as pessoas não apenas com medicamentos, mas também com palavras. Então, ele foi
Se a gente for pensar bem assim profundamente, ele foi o primeiro médico holístico, né? Que ele foi além dos remédios. Então ele tem uma pontinha de holístico aí também. Ele teve a sensibilidade de saber ouvir e prestar muita atenção nos pacientes dele de uma maneira mais completa. Então, para Freud, tudo que é reprimido fica escondido lá no inconsciente, aqui nessa camada azul aqui. Ele utilizou também essa teoria do iceberg para explicar para a gente, para postular, né? Então ele diz assim que a topografia da psique ela é constituída de inconsciente, pré-consciente e consciente. Então, usando nessa metáfora do iceberg, é entendido assim, que a grande parte da mente é essa que está escondida. Está vendo essa parte mais escura? Essa maior parte é o inconsciente. O pré-consciente, ele é representado nessa linha bem fininha aqui, em cima, já bem lá em cima. Essa linha onde termina a água praticamente. E é nessa zona que acontecem os insights do inconsciente. Então, Freud, ele foi o criador da terapia do insight, né? E ele foi o primeiro que teve insight, compreendendo, né, que poderia tratar os pacientes dele observando as emoções também, não só as, as, as doenças. Então, essa parte relativamente pequena do iceberg, que fica em cima da água, ela é vista como equivalente à pequena quantidade de consciência das experiências humanas. Então, o consciente, olha só como é pequeno, 5% aproximadamente. O resto é tudo inconsciente. E Freud também acreditava que se houvesse alguma informação muito dolorosa para o consciente suportar, os mecanismos de defesa da pessoa agiriam para empurrar para baixo, colocando lá na parte inconsciente da mente. É como que tirasse da vista para não causar sofrimento. E sobre circunstâncias normais, isso que foi empurrado lá para o inconsciente não poderia ser recuperado. Circunstâncias normais, né? Então a gente consegue recuperar isso com a psicoterapia holística, atuando com várias técnicas. Mas por vias normais, né, a pessoa sozinha não consegue recuperar isso. O estado inconsciente da mente inclui um material que foi dissociado do pensamento consciente, né? Para poder jogar lá no inconsciente, ele é dissociado. Um trauma muito doloroso fica fechado para a consciência. A consciência não consegue alcançar esse trauma se for muito forte. Às vezes, uma partinha pequena é lembrada, alguma memória daquele trauma. Todo mundo deve conhecer alguém aqui que já passou por algum trauma e a pessoa não se lembra do fato. Ela se lembra de uma parte bem pequena daquele fato e de uma forma, às vezes, até um pouco distorcida. Porque é isso que a mente faz, né? Ela dá uma distorcida para que a pessoa possa sobreviver, não fique em contato com aquele sofrimento. E a realidade mesmo joga lá para o inconsciente para fazer de conta que não aconteceu, tá? Então é necessário que a pessoa constantemente gaste uma grande quantidade de energia para manter essa repressão, né? Tudo que é reprimido fica escondido lá no inconsciente. Então essa mente da pessoa, esse organismo, gasta uma quantidade de energia, né, constantemente, uma quantidade forte, uma quantidade grande para manter essa repressão, para manter a pessoa dissociada daquele fato. Freud ele teorizou que o aparelho psíquico é composto pela estrutura id, que é um componente que nasce com os indivíduos, ou seja,
consiste nos desejos, vontades, pulsões primitivas, formado principalmente pelos instintos e desejos orgânicos de prazer. A outra parte é o ego, que é o responsável pelo equilíbrio da psique, que surge a partir da interação do ser humano com a realidade, lá por volta dos 5 anos, segundo Freud. Então, o ego é o mecanismo responsável pelo equilíbrio da psique, procurando regular esse impulso do id, esse impulso de satisfazer os desejos constantemente. Então, ao mesmo tempo que tenta satisfazer de um modo menos imediatista e mais realista. Segundo Freud, esse é o papel do ego. Então, graças ao ego, a pessoa consegue manter a sanidade da personalidade dela. Tá? E depois vem o superego, segundo Freud, ele se desenvolve a partir do ego, que consiste na realização da representação dos ideais e valores morais e culturais do indivíduo. O superego atua como conselheiro para o ego. E ele alerta sobre o que é moralmente aceito, o que é adequado ou não, de acordo com os princípios, né, que essa pessoa desenvolveu e aprendeu no meio em que ela viveu. Então, Freud postula que o comportamento é o resultado da interação desses três sistemas, né? Pela maneira que uma pessoa aprende a resolver os conflitos inconscientes entre o id, o ego e o superego. Então, o comportamento da pessoa é um resultado dessa interação entre esses três componentes aí. E Freud também, ele fala da teoria psicossexual. Ele acreditava que a personalidade era desenvolvida através de uma série de estágios de infância, em que as energias de busca do prazer, que é o id, né, tornam-se sufocadas em determinadas áreas erógenas. Então, a repressão sexual para Freud, ela é focada e armazenada em algumas áreas erógenas. Essa energia psicossexual ou libido sexual foi descrita como a força que move o comportamento. O alívio terapêutico, que é a terapia do insight para Freud, ele pode ser alcançado através do insight para o inconsciente. Então, ele alcança conflitos subjacentes, né? Conflitos os ocultos, muitas vezes relacionados com as experiências passadas das aprendizagens negativas durante essas fases psicossexual, né, do ser humano lá na infância. Então, na medida em que a percepção e a compreensão são alcançadas, uma pessoa pode resolver muitos problemas psicológicos. Né? Freud diz que quando acontece uma repressão sexual ou um trauma, isso fica armazenado, causando esses problemas psicológicos que podem ser aliviados através do insight terapêutico. Então, o Freud, ele começou a observar muito isso nos clientes dele, né? Fazer tudo isso que eu falei aqui, ele foi construindo conforme ele foi trabalhando com os pacientes dele. Então, durante o trabalho dele, nenhuma observação escapava para ele. Ele ia anotando tudo para construir essa teoria toda dele, né? Ele começou a fazer relações das dores da alma com as dores da mente e do corpo. Então, dessa correlação surgiu a psiquiatria. Psiquiatria é o ramo da medicina que se ocupa do diagnóstico, né? Da terapia medicamentosa e da psicoterapia como tratamento para transtornos mentais associados aos transtornos emocionais que fazem com que a pessoa tenha aquelas mudanças de comportamento. Vamos ver se tem alguma pergunta. As técnicas inclusas no SUS são integrativas. Sim.
exatamente. Tenho minha formação holística, Lucy, e quântica, e me encontrei nesse mundo com mais facilidade de lidar com o próximo. Maravilhoso, Lucy. Thaís, muitos ainda não conhecem quão incríveis são as terapias. É verdade, Thaís, é uma pena, né? Dá uma pena mesmo das pessoas que não conhecem. Mas a gente está chegando lá, né? João, João Paulo, hoje vejo a psicoterapia extremamente necessária para o meu trabalho, exatamente. Com certeza, João. O Freud explica, sim. A terapia do iceberg é o máximo, também acho. Estou procurando aqui ver se tem alguma pergunta bem cabeluda para responder, gente. Cada vez que me aprofundo, mais, Thaís, mais amor e gratidão. É isso mesmo, a sensação é de gratidão. Cada vez que a gente consegue, sabe, ver um cliente satisfeito, consegue ver o cliente melhorando, ficando mais feliz, a família toda fica feliz, é maravilhoso, gente. Não tem preço para isso. Cristiane Marques, Célia Franz, minha... Ah, é minha aluna de Enneagrama, isso mesmo, Cristiane. Somando material do curso, Thaís. Que ótimo, fico muito feliz. Então vamos lá, gente. Lembrando, compartilhando, tá? Para no final, um de vocês vai ganhar essa bolsa. 100%. Vamos falar um pouquinho de Reich, William Reich. Então, depois de Freud, com toda aquela terapia, aquela teoria maravilhosa, né? Aquele insight que o Freud teve para que hoje a gente esteja aqui onde nós estamos, depois dele vieram outros, né? Ele foi só o pontapé inicial. Aí veio Reich. Então, Freud, ele dizia assim, né, que tem que tratar a pessoa de dentro para fora, olhar as emoções, olhar as palavras, né, interpretar tudo que as pessoas dizem, como elas se comportam e tal. E Reich, ele veio dizer que a gente deve olhar para as pessoas e tratar de fora para dentro, né? Então, ele diz assim, né, o Reich ele foi considerado o grande herege entre os discípulos de Freud. Todos eles foram discípulos de Freud, né? Todos os que eu vou apresentar aqui. Todos eles causaram algumas mudanças, trouxeram evolução para a teoria de Freud. Então, o Reich ele criou esses termos, couraças musculares e couraças de caráter. Então, para Reich, a aparência externa do corpo é um reflexo exato do que está acontecendo dentro do corpo. Ele diz que tudo que acontece na parte física do ser humano é uma mensagem do que está acontecendo lá dentro. É para a gente olhar, é para a gente trabalhar aquela parte, interpretar corretamente e trabalhar aquilo para ajudar o nosso cliente a resolver os conflitos dele, os problemas dele. Então, para ele, ele queria uma resposta completa do corpo emocional para a vida. Ele percebeu que os homens tinham dificuldade de tirar a armadura. Que é a armadura? Vocês estão vendo essa figura aí com essas cintas, né? Que são as couraças. Então, para Reich, as armaduras são as contrações no organismo que impedem o livre fluxo de energia em formato de anéis em um certo número de pontos no corpo, né? Que são esses locais aí. Porque eles estão acostumados com esses sentimentos e emoções e não conseguem mais ver de outra forma. Então, esses segmentos são o visual, que é aquele que está mais lá em cima, que é o que causa problemas, né, nessa parte onde está essa primeira cinta aí, né? Problemas nos olhos, na cabeça.
o segmento oral, que são os problemas na boca, são, por exemplo, pessoas fumantes, pessoas alcoólatras, comedores compulsivos. A outra coraça, né, o outro segmento é o cervical, que são problemas pulmonares, problemas nessa região aqui do corpo. Torácico, que é um pouco mais abaixo. Aliás, cervical é aqui no pescoço, tá? Cervical é aqui no pescoço. São os problemas na garganta da pessoa, problemas nessa parte aqui do pescoço, da coluna também, né? Nessa região aqui. Torácico, essa parte do pulmão, tá? Diafragmático é essa outra cinta aqui que fica na região do estômago, na região do diafragma, né? O outro segmento são os problemas abdominais, né? Intestino preso, problemas de vesícula, todos esses tipos de problemas aí. Ou pode ser também gordura localizada, viu, gente? A parte mais externa também, tá? E o outro segmento e o último é o pélvico. Pélvico são os problemas ginecológicos, né? A parte reprodutiva, tanto masculina quanto feminina. As coraças de caráter para Reich, ela teoriza que as pessoas adaptam o seu caráter para atender às necessidades das suas coraças musculares. Então, as pessoas elas vão adaptando o caráter dela, ou seja, por exemplo, né, a pessoa que é fumante, né, é um exemplo bom, tá? A pessoa que é comedor compulsivo, que é alcoólatra. Então, para atender às necessidades, fazem essas adaptações, tá? Quanto mais tempo o instinto da armadura é suprimido, mais os problemas psicossomáticos aparecem, segundo Reich. Ele também acreditava que trabalhar a mente e o corpo era necessário para que as pessoas se livrassem dessa armadura. Então, ele descreve essas coraças aqui. Normalmente, nós não temos apenas um segmento, né? Desses aqui. A gente tem, algumas pessoas têm todos. Algumas pessoas têm um ou dois, outras têm três. Enfim, né? A gente nunca tem só um. A não ser depois de um bom trabalho psicoterapêutico, né? Aí a gente consegue se libertar disso aí. Entendido? Vamos dar uma olhada aqui nos comentários. Tem muitas pessoas que procuram terapeuta holístico pela eficiência. Ana Paula de Lima, é verdade. Eita, deu uma travadinha aqui para mim, gente. Para você está tudo certo aí? Ah, já destravou. A grade está fantástica. Realmente, agradeço muito pelo elogio. Escutando bastante as pessoas. Ana Paula, muito bom. Cláudio, concordo com Reich, Cláudio Mota. A aparência externa do corpo é o reflexo do que está acontecendo dentro. Olha, Cláudio, todos eles têm razão, viu? Você vai ver os outros, que maravilha que é. Sete coraças, exatamente. Olha, sete coraças. Vou até voltar aqui. Bem lembrado, viu? Para dar essa pincelada aqui, a gente acaba deixando passar um monte de coisa, né? Sete coraças, o que são aqui? Os sete centros energéticos, né? Sete chakras. A correlação é verdadeira. Depois de Reich vem o quem? Alexander Lowen. Ele foi uma continuação de Reich, vamos dizer assim, né? Ele trabalhou junto com o Reich, complementando aqui, concordando com algumas coisas, discordando de outras, e foi bem legal assim a colaboração que ele deu também. Por quê? Porque ele é o criador da terapia bioenergética. Olha aí entrando agora os chakras, né? Os centros energéticos ou centrais energéticas. Então, ele é o criador da bioenergética, uma técnica terapêutica que alia princípios da análise com um trabalho a nível somático. Então,
Alexander Lowen, ele dizia assim, que antes de se preocupar só com a análise do caráter, ou seja, com o sistema de resistências do cliente que procura terapia, que as coraças são os mecanismos de defesa, são sistemas de resistência, né, do nosso cliente. Ele diz que o terapeuta, antes de se preocupar com isso, ele deve priorizar a observação de áreas congeladas ou dissociadas no corpo da pessoa. Então, segundo ele, Lowen, nós temos memórias celulares que estão ligadas à cadeia muscular e que são identificadas como pontos emocionais. Ele é o criador da bioenergética e os termos utilizados por ele encontram muitas semelhanças com os termos utilizados na psiquiatria, tá? Então, esses padrões de defesa, segundo o Lowen, eles podem ter sido gerados na infância, tá? Por vivências traumáticas e também ao longo da história pessoal da pessoa. Mas a gente sabe que lá na infância, até os 6, 7 anos, 8 anos, é onde que mais pega, né? É onde que mais acontecem os traumas, é onde está sendo formada a personalidade da pessoa, né? Mas assim, ao longo da história pessoal também pode acontecer esses traumas, né? Que também colaboram na história pessoal do indivíduo. Então, esses traumas ele pode gerar uma cristalização no padrão desse nosso cliente, tá? Então, vai reforçar um procedimento que ele já tinha entendido lá na infância e vai virar um padrão de comportamento para ele, tá? A gente está falando aqui, ó, de padrões de comportamento que se manifestam de formas inconscientes, tá? Então, quais são esses padrões de comportamento, segundo Lowen? Eu acho que é Lowen que fala, né, gente? Toda a vida eu falei isso, ouvi algumas pessoas falando Lowen, mas cai melhor para mim como Lowen, tá? Então, para ele, esses padrões de comportamento começa aqui, olha. O esquizoide é o indivíduo que ele é desconectado, tá? Ele se desliga muito fácil, ele viaja muito fácil, ele está sempre no mundo da lua. Né? Depois nós vamos lá no decorrer do curso, nós vamos aprofundar bastante nisso aqui, em tudo, né, que a gente está falando aqui. Então, o esquizoide, ele é aquele que vive no mundo da lua, né? Totalmente desligado, desconectado. Por que que ele é assim, né? O que que aconteceu lá na infância dele para ele ficar desconectado? O que que aconteceu lá que ele não suportou e o organismo dele desconectou ele para proteger esse esquizoide, né? Isso a gente vai aprender depois. Tem um outro padrão de comportamento que é o oral. O oral é o carente, ele se sente desamparado. O outro comportamento é o psicótico, tá? Isso aqui são as fases da infância que desenvolvem, segundo Lowen, né, que desenvolvem esses padrões, tá? O psicótico, ele é o controlador, ou seja, ele busca dominar. Por que que ele precisa controlar tudo? Porque essa necessidade de dominar. Porque esse medo de perder o controle das coisas. O outro padrão é o masoquista. O masoquista, ele é o invadido. A gente está nomeando aqui, né, dando algumas características para o entendimento. Ele sofre opressão. Ele foi tão acostumado a ser invadido que ele se tornou um masoquista, né? Entendeu que é assim e ponto. Por que que aconteceu isso? Então, depois a gente vai ver por que aconteceu isso com ele. Aí tem o rígido, a gente vai manter esse termo aqui, ou seja, ele gera tensão. Ele é o tenso, ele é super tenso e ele gera tensão também. Então, esse assunto é muitíssimo interessante, como todos os outros. A gente vai falar mais depois. Depois veio quem? Carl Rogers. Aí ele modificou um pouco, né? Ou modificou bastante a forma que esses outros teóricos estavam trabalhando. Ele veio acrescentar uma outra visão tão importante quanto as outras.
Gente, vocês estão vendo que a gente está construindo aqui uma compreensão assim fantástica, né, do funcionamento do ser humano. Carl Rogers, ele é o criador da terapia centrada no cliente. Ele questiona a validade do conhecimento objetivo. Ele defende o conhecimento interpessoal ou conhecimento fenomenológico, que é a essência da terapia centrada no cliente ou terapia centrada na pessoa. Ele defende a prática da compreensão empática, ou seja, ele fala que o terapeuta tem que penetrar no mundo subjetivo particular do cliente para ver se a compreensão do terapeuta é correta ou se ele está compreendendo conforme a opinião dele, do terapeuta, ou se ele está fazendo a compreensão conforme a forma de que ele construiu, conforme as próprias crenças do terapeuta, por exemplo. Ele defende que a gente não deve rotular, por exemplo, o nosso cliente. A gente deve olhar o nosso cliente, olha a holística aí também, né? A gente deve olhar o nosso cliente como único, né? A compreensão empática é entender o que ele quer dizer com aquilo exatamente. Olha esse desenho aqui ó, do lado esquerdo. Né? Então, ele diverge um pouquinho do Freud, porque ele fala que não dá para colocar todo mundo na mesma bacia. Esse é azul vai para a bacia azul, esse é verde vai para a bacia verde. Ele fala que cada um é um e a gente tem que olhar o que esse cliente está falando exatamente do ponto de vista dele, não do nosso, como enquanto terapeuta. O conhecimento objetivo, vou dar só uma explanadinha aqui para a gente compreender melhor. É a forma de testar hipóteses, né? Enquadrar o cliente num diagnóstico. Esse é o conhecimento objetivo. Né? Fazer especulações, conjecturas em relação a sistemas de referências externos. Ou seja, externos não é as referências do cliente, são as referências né, dos postulados que a gente tem por aqui, dos teóricos. Em psicologia, os pontos de referência podem incluir observações do comportamento, resultados de testes, questionários, julgamentos de outros psicólogos. Então, por exemplo, se o nosso cliente ele chega lá com um diagnóstico de depressivo, né? Ele está com depressão. Já aconteceu muito isso comigo na minha rotina de trabalho, no meu espaço. O cliente chega já com o diagnóstico de depressão, tomando aquele remediaiada toda. Aí eu vou pesquisando, assim, em pouco tempo, rapidinho, assim, poucas sessões, o que eu percebo? Né? Já falei isso em vários outros cursos aqui que eu dou, né? O cliente, ele ele não tem depressão. Ele está no momento da vida dele que aquele ambiente, né? Esse é um exemplo só, tá? Tem vários, centenas de exemplos, né? Ele está, por exemplo, num casamento, num relacionamento abusivo, né? Então, o que a gente faz? Quando a gente dá consciência para aquela pessoa que ela está no relacionamento abusivo, ela começa a tomar decisões, ela começa a mudar a forma de ver as coisas, de pensar, imediatamente acabou a depressão. Não precisa mais dos remédios, não precisa mais de nada. Porque ela percebe, essa pessoa, nesse cliente, que o ambiente é que estava adoecendo ela. E ela não tinha depressão nenhuma, ela estava no estado depressivo devido à situação que ela estava naquele momento. Saiu daquele ambiente ou resolveu aquele relacionamento, né? Trouxe às vezes o marido ou a esposa para fazer a terapia também. Aí o relacionamento se transformou, virou uma coisa mais agradável, acabou a depressão, tá? Então, esse a questão, o problema, entre aspas, de a gente pegar um diagnóstico, né? E Carl Rogers, ele é muito específico nisso, a gente pegar um diagnóstico pronto e trabalhar naquilo, sem fazer, olhar essa visão, né? A compreensão empática. Então, essa compreensão empática ela é testada pela resposta àquilo que se entendeu, perguntando se ao outro se foi ouvido corretamente. Né? Essa é a visão básica de Carl Rogers. O seu cliente ele te
ele te diz alguma coisa, ele dá alguma informação para você, então você precisa saber se você compreendeu realmente o que ele está te dizendo, ou se você fez a sua compreensão enquanto terapêutica distorcidamente, tá? Então você vai repetir para ele, por exemplo, ele diz assim: ah, ninguém gosta de mim, a minha família, todo mundo me rejeita porque eu sou um cara muito chato. Aí você vai dizer para ele assim: você está me dizendo que você acredita que você é uma pessoa muito chata, por isso as pessoas fogem de conviver com você. Então você precisa confirmar se você compreendeu corretamente o que o seu cliente disse, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, para não até para dar tempo de vocês pensarem um pouquinho, né? Luci Salles, nossos relacionamentos afetivos e profissionais ficam comprometidos quando não estamos nos sentindo bem. Nossa autoimagem é uma das primeiras a serem prejudicadas. Sou exemplo disso. É verdade. Chloe. Por isso a necessidade de supervisão, exato. Né? Todo terapeuta também tem que passar por terapia, né, gente? Porque a gente sabe que a nossa competência enquanto terapeuta vai até onde nós estamos equilibrados, né? Bateu no nosso desequilíbrio, o cliente também não sai mais daquilo, tá? Então a gente tem que corrigir nossos desequilíbrios para que a gente esteja o melhor possível para que a gente consiga avançar bastante com nossos clientes. Bem bacana, estou dando uma olhada aqui nas perguntas. Então tá, uma outra visão de Carl Rogers é que o self ele é mutável, né? O si mesmo, né? A imagem que a pessoa tem de si mesma é mutável. Enquanto os outros teóricos dizem que o self é fixo, ou seja, as pessoas têm uma visão fixa de si mesma, Carl Rogers ele postula que o self é mutável, porque conforme a situação muda, a nossa visão sobre nós mesmos também muda. Então ele diz assim, olha, o self é uma gestalt, que é a coleção de fatos, né? Uma gestalt organizada, consistente, num processo constante de formar-se e reformar-se à medida que as situações mudam. Então, conforme as situações vão mudando, a visão de si mesmo vai mudando também. Bastante interessante essa visão dele, tá? Agora nós vamos falar sobre Jung, que é o norteador da nossa terapia aqui. Vocês viram quanta coisa importante, interessante, né? Cada um desses teóricos descobriram para nós, né? Para ajudar a gente no nosso trabalho. Cada um com uma visão mais legal do que a outra ainda. Mas Jung, o que que ele faz, né? Parece que ele junta tudo isso e vai mais além um pouco. E ele também utiliza a transpessoal, né? O que é que vai além do pessoal, né? Freud e Jung, eles se interessavam mutuamente, né, um pelo outro. Por quê? Em um determinado momento, esse conhecimento, esse encontro deles permitiu o enriquecimento do trabalho deles. Eles trocaram ideias, eles discutiram sobre o trabalho deles, então eles se ajudaram, né, mutuamente. Jung ele foi atraído pelo conteúdo apresentado por Freud no livro A Interpretação dos Sonhos, né, no ano de 1900. E Freud pela possibilidade de comprovar cientificamente que determinados distúrbios são ligados antes ao psiquismo.
Isso é, não se originam em distúrbios neurológicos, como se acreditava até então. Jung ele veio trazer essa ideia, né, de que antes do desequilíbrio neurológico, para gerar um sintoma, vinha o desequilíbrio psíquico. Então, Freud se interessou por essa visão de Jung para poder comprovar isso cientificamente. Então, nesse ponto, eles concordavam. Como que Jung desenvolveu as ideias dele? Né? Nós já falamos de Freud, como que foi, agora vamos falar um pouquinho de Jung. Ele desenvolveu as ideias dele através das experiências profissionais dele e do conhecimento que ele tinha em vários campos. E ele trabalhou num hospital com esquizofrênicos. E essa atividade clínica com esses pacientes levou Jung a construir, né, observando esses clientes, né, é, todos os processos delirantes desses clientes dele, ele começou a observar que o processo delirante é característica dos esquizofrênicos, né? Então ele começou a observar e construir esse conceito de inconsciente coletivo, inconsciente pessoal, de arquétipos. Por quê? Porque ele percebeu que todos esses inconsciente coletivo, pessoal, arquétipos, os mitos, os símbolos, aliás, né, ele, eles coincidiam com os motivos religiosos e mitológicos encontrados nas culturas desses clientes, pacientes esquizofrênicos que ele estava trabalhando ali naquele hospital. Então tinha várias culturas ali, né? Tinha diversas culturas e ele foi observando isso, né? Os, os processos delirantes dos pacientes tinham muita ligação com a cultura desses pacientes. Então o interesse de Jung por filosofia, mitologia, astrologia, religião e mais uma série de outros assuntos mostra o grande desejo dele de descobrir como que esses temas se desenvolveram no inconsciente da humanidade e como eles se manifestam simbolicamente. Eu coloquei aqui do lado esquerdo esses símbolos, né? Esses símbolos aqui embaixo, porque são só alguns, né? Tem muitos símbolos, né? Que a humanidade costuma aderir, que a humanidade gosta, respeita e tudo mais, né? Jung ele não se submete a convenções, mas ele procura, igual Freud, né, também, tratar desses assuntos de um ponto de vista científico, como fenômenos relacionados à cultura. Então, ele percebeu como a cultura interfere nos processos psíquicos da pessoa. Então, foi daí que surgiu esse estudo de Jung, essas teorias de Jung, toda essa visão que ele teve. Freud e Jung, eles trabalharam em conjunto de 1907 até 1913, quando aconteceu o rompimento. Por quê? Porque eles perceberam diferenças nas construções teóricas deles. Como que começou isso? Iniciou na discussão sobre esse conceito de pulsão que Freud tinha da libido sexual. Jung não concordava com isso, ele tinha uma outra visão. Então foi aí que eles romperam. Aí vocês estão vendo aqui essa. Não, olha a simbologia já sendo utilizada aqui também, né? Dois aquários, então Jung é esse peixinho que está pulando aqui das teorias antigas, está indo aqui para o aquário dele, porque ele já não cabia mais lá, né? Ele já tinha teoria própria, ele não cabia mais no aquário antigo. Nós acabamos de usar a simbologia aqui para representar também. Então, logo Jung começa a desenvolver também os conceitos de sincronicidade, símbolos, metáforas, persona, entre várias outras que a gente vai ver com mais detalhes mais na frente, né? Ele postulou também sobre a utilização de terapia para crianças, como contos de fadas. Agora vamos para a finalização, porque os 40 minutos já se foram, mas enfim, né? Agora a gente tem que falar de Melanie Klein. Não pode falar de terapia de criança sem falar de Melanie Klein. Lembrando, gente, de compartilhar, a gente está chegando no finalzinho, os 10 primeiros, já não deve ter mais 10 vagas, eu acredito que já
não sei quantas tem, mas aí talvez ainda tenha vagas, com desconto bem legal para esses 10 primeiros, e compartilhando bastante, participando para concorrer, né, a Bolsa Integral. Então, Melanie Klein. A invenção da técnica lúdica para análise de crianças, desde a tenra idade, forneceu instrumentos para ela desvendar os segredos das profundezas da mente humana. Ela diz assim que não é possível entender os conteúdos e o funcionamento da mente psicótica sem os conceitos que desenvolveu gradativamente estudando os meandros da comunicação infantil. Naquela época, tinha um impasse. A análise dos adultos era feita principalmente através da comunicação verbal, né? Conversando pela palavra, né? Pelo insight. Mas como fazer isso com criança? E criança tem uma linguagem limitada, né? Vocabulário limitado, compreensão limitada. O cérebro ainda não está formado e tal. Então, como fazer isso? Parecia que a psicanálise não seria aplicável para crianças. Então, ela começou a observar os filhos dela, né? Quase naquela época não havia, né? Entre 1915 e 1920, não havia terapia para criança, porque ninguém tinha pensado nisso, né? Praticamente. Então, ela postulou, com aquela criatividade excepcional dela, que o brincar da criança é equivalente ao sonhar do adulto. Enquanto Freud e Jung trabalhavam com sonhos, ela conseguiu trazer essa linguagem, né, dos sonhos para o brincar das crianças. Então, ela parte da constatação de que o psiquismo da criança e o inconsciente estão muito próximos do consciente. Então, a criança, ela é pura, né? Nos brinquedos dela, Melanie Klein, ela acreditava assim que a criança praticamente estava expondo o inconsciente na forma de brincar. E ela também tem uma outra divergência de Freud. Ela começa a perceber no trabalho psicoterápico dela que a libido não evolui exatamente por etapas, como Freud supunha. Primeiro a fase oral, depois a anal e finalmente a genital. Ela diz e ela descobre que a libido ocorre de modo misturado, tudo ao mesmo tempo, né? É, só que uma delas predomina, outras são menos, né? Uma é mais forte, as outras são um pouco menos fracas, mas todas estão acontecendo ao mesmo tempo. Diferente de Freud, que dividiu as fases. Então, a bússola dela para encontrar as fontes dos distúrbios era a angústia. Então, ela se norteava pela angústia. Angústia decorrente dos ataques destrutivos efetuados pela fantasia onipotente da criança. A angústia ela predomina nos primeiros meses de vida e a primeira que predomina é a paranoide. O protótipo dela é o trauma do nascimento, que é o primeiro luto que nós temos, né? Saiu do útero, nasceu, passou pelo nascimento, é o primeiro luto, acabou a gestação, né? Não volta mais para lá. E isso causa um grande trauma, né? A angústia paranoide, que ela chama. Outros processos vão acontecendo até a fase do surgimento dos dentinhos e do desmame. Então, nessa fase, o bebê entende que esse desmame ele acontece quase como se fosse um castigo resultante dessas fantasias onipotentes do bebê. Então, aí aparecem as culpas, né? Segundo Melanie Klein, acarretando então um estado de luto pelo mundo destruído, né? Que é o segundo luto, que é a fase vivida com muita dor e remorso. Então, é muito semelhante ao adulto quando a gente tem perdas, a gente perde objetos, a gente perde pessoas. Então, muito semelhante. Bom, gente, eu vou parar por aqui, tá? Porque acho que já deu para vocês compreenderem bem. Muito grata, até a próxima. Aqui a gente termina essa mini aula, né? Essa pinceladinha sobre o
os teóricos, sobre o fundamento teórico. Mais informações nesse site da Uniabrat. Lembrando que daqui a pouco vai ter o sorteio da Bolsa Integral, tá? Aproveitem, porque acredito que possa ainda ter, creio que tem ainda vagas para essa matrícula com esse descontão que a Uniabrat está disponibilizando aí. Nossa anamnese é específica no sentido de confrontar diagnóstico determinado por outro profissional, não no sentido determinados terapêuticos para o equilíbrio do assistido. Isso, personalizada, né? As lendas se fazem presente na vida das pessoas, sim. Bom, gente, então é isso aí. Agradeço a todos vocês. Espero vocês nas aulas, tá? São pequenas aulas gravadas, são várias aulas pequenas gravadas, tá? Para diversificar mais. Lembrem-se de, na hora da matrícula, escolher as matérias que vocês preferem no módulo 7. E, terminando cada módulo do curso, tem um aulão, é uma aula de 1 hora mais ou menos, para tirar dúvidas e para eu apresentar um resumo de tudo que foi dito no módulo. Boa noite a todos e muito grata pela presença de vocês. Beijos. Já já tem o sorteio. Fiquem de olho aí. Até a próxima aula.